Essa é a notícia mais chata da partida, essa possível lesão séria até do Alan Franco. Cicinho, São Paulo fez a obrigação, ganhou, mas não sobrou no jogo e foi surpreendido por um golaço do Caio Vitor também. E o Luciano resolveu a história. Renata, e o torcedor, diferentemente do torcedor do Fluminense, o torcedor do São Paulo estava no estádio e o torcedor aplaudiu, porque Pé viu... quente, Cicinho. Viu o empenho... é muito fácil torcer pro São Paulo, ainda mais com o Zubeldia comandando. Meu Deus! Foi dar bola pro Zubeldia. Quem? Foi dar bola pro Zubeldia? Zubeldia. I love you, Rebeldia. E assim, São Paulo fez, sim, um grande jogo, né? Um jogo brilhante aí, de gente grande do Marcos Antônio, que dominou o meio-campo ali junto com o Alisson. São Paulo não sofreu, simplesmente num chute ali, né? Méritos totais do Caio Vitor ali, que acertou um chute lá no ângulo. Um time muito interessante do Náutico também, que se tiver essa postura na terceira divisão, vai subir, porque o Hélio dos Anjos deu outra cara para esse time, mas o São Paulo fez um jogo na qual comandou a partida, foi dono do jogo, e o Luciano, depois de 12 partidas, você fazer 2 gols, então o lado bom, recupera um grande jogador importante para o São Paulo, como é o Luciano, né? A moral volta. O Lucas Ferreira chovendo molhado, falar da qualidade desse menino nas jogadas individuais, e o Ferreirinha faz falta, porque a jogada ficou muito centralizada com o Lucas Ferreira, ele tendo que decidir. Quando você tem o Lucas Ferreira pela direita, o Ferreirinha pela esquerda, o São Paulo é mais imprevisível, e isso facilita muito os atacantes. E você foi muito analítico, muito bem. Que isso, eu tô me superando, viu? Do São Paulo, tudo isso é cobrança de vocês, da minha assessoria. Mais vezes no Vou tirar o Zubeldia e colocar ele para ser treinado. Memphis, fica esperto, Memphis. Fica esperto, Memphis. Edu, agora o São Paulo parece estar se reencontrando com muitos desfalques, sem jogadores importantes como o Arboleda, o Calério, o Ferreirinha citado pelo Cicinho, poupado. E foi lá e venceu, se esperava isso, agora vai ter o outro jogo fora de casa. Aliás, São Paulo, Fluminense e Inter, por que a torcida estava cobrando mais? Porque vão decidir fora de casa, né, na Copa do Brasil, e nem sempre isso é positivo. Mas o São Paulo ganhou. E para você ver, Renato, que não foram placar elevado, né? Sim. Então você viu que o futebol está muito difícil. Então eu vejo assim, o São Paulo fez um bom jogo, não foi o jogo do São Paulo. O São Paulo, sim, superior à equipe do Náutico. Teve o jogador que para mim que é o Marcos Antônio, que é o motorzinho do time. Gostei muito do Juan, o zagueiro, jogou muito bem ao lado do Alan Franco, né? Estão se dando muito bem, né, na defesa do São Paulo. Então eu vejo assim, o Hélio dos Anjos montou um time muito forte fisicamente para tentar neutralizar os pontos fortes do São Paulo, mas em alguns momentos não conseguiu. Então eu vejo assim, o São Paulo, de uma maneira geral, assim, conseguiu fazer os gols. O Luciano, né, parabéns pelos 2 gols, estava merecendo, estava buscando isso. Então eu entendo que o São Paulo leva uma vantagem, mas não é uma vantagem assim de sentar em cima do resultado. Então tem que ficar muito atento ao time do Náutico. Rona, outros pontos, o Rian Francisco até teve chance, mas já no final do jogo não teve tanto espaço, estava meio afobado, querendo fazer o gol. E eu gostei também do Cédric, acho que ele foi bem na lateral direita. Também. Ontem ele começou na esquerda com o Endel, depois entrou o Enzo Dias. E o São Paulo está se reorganizando, hein? Tá começando a observar com mais cuidado, Ronaldo? E até quem estava zombando do Zubeldia agora está batendo palma, né? Olha, Renato, e se eu não me engano, ontem foi o último dia de contrato do Cédric. Né? Provavelmente, o São Paulo não tem nem que pensar, né, se vai renovar, tem que ir logo comprar. Pra ontem, né? Mas exatamente. E é uma posição que você conhece bem, tá escassa no mercado. Exatamente, não é um Cicinho, mas Cédric tá muito bem. Com nota promissória vai ser a renovação, mas tudo bem. Agora eu quero falar dos Hélio dos Anjos e também do Muriel. São 38 anos e ontem eu fiquei abismado com 38 anos, a agilidade, a força que ainda tem esse goleiro. E olha, ajudou muito o time do Náutico, do Timbu, hein? Que é um time forte, e aí eu já entro no Hélio dos Anjos. Mas você sabe que nessa família quem é o bom, o craque, o campeão inglês... Você quer saber quem é bom mesmo? Você quer saber? É a mãe que joga handebol. A mãe joga handebol também. É uma família de goleiros. E que colocou no mundo do futebol 2 filhos goleiros. Ronaldo, e tem um canhotinho ali parecido com você, com o nome ao contrário, né? O Patrick Alain. Muito interessante esse camisa número 20, que faz as coisas acontecerem ali, dá uma velocidade, né? Ele não é um jogador veloz, mas a qualidade no passe dele é de um camisa 10.
que o São Paulo não tem um jogador armador como ele, né? Muito interessante. Falando em Patrick... Ele jogou mais adiantado e fez os 2 gols, Casão. Então, mas o Luciano começou a carreira dele como jogador jogando lá na frente. Quando o Corinthians contratou o Luciano, na melhor fase dele, ele estava fazendo gols com frequência, ele rompeu o ligamento cruzado. Quando ele voltou, ele deu uma girada, caiu no São Paulo, aí o Rogério, que eu acho o Rogério um ótimo treinador, inclusive está fazendo um trabalho fantástico no Bahia, mas nesse ponto eu acho que ele se equivocou, quando ele deu a 10 para o Luciano e achou que o Luciano seria um cara criativo do meio campo. O pensamento, o modo de pensar de atacante, de meio campo, de defensor, é diferente. Não são todos os jogadores que é um atacante que você puxa para o meio, ele vai ser criativo, ou que você tira o cara do meio, põe para frente, o cara vai ter presença de área e assim por diante. O Luciano é um cara que gira rápido, como ele fez no primeiro gol. Ele se infiltra bem, olha a girada dele. O giro dele, ele tirou os 2 zagueiros que estavam nas costas dele. Só com o giro ele clareou. E o segundo gol ele se filtrou muito bem, ele cabeceia bem, ele se posiciona bem. Então, cara, ele é um jogador que, na minha concepção, tem que jogar sempre mais avançado. De preferência sendo o segundo atacante. De preferência sendo o segundo atacante. Ter um cara mais de área e ele bem perto desse cara, bem perto da área e se movimentando e entrando para finalizar. Porque ele é ótimo atacante. Sempre foi. Ele é o artilheiro do São Paulo nos últimos anos. Quase todo ano o Luciano é o artilheiro do São Paulo na temporada. Então ele tem que jogar mais adiantado mesmo. Ele é ótimo finalizador. O Zubeldia falou sobre o Luciano jogando um pouco mais adiantado e também sobre o drama das contusões do São Paulo, numerando aqui Lucas, Oscar, Arboleda, Pablo Maia, Luiz Gustavo, agora o Alan Franco, Caleri, mais da metade do time do São Paulo está com contusão e não volta. Foram 50 dias que o Lucas está fora. O Zubeldia falou sobre o Luciano jogando mais adiantado e também sobre a possível volta do Lucas. Vamos ouvi-lo. Tengo como 8 o 9 preocupaciones, porque si cada jugador que se va lesionando implica preocupación, que sí, evidentemente implica, imagínate cómo está mi cabeza, ¿no? La verdad que no sé qué aconteció con Alan. Espero que no sea nada importante, pero el departamento médico lo va a falar. Y en el caso de Luca, mañana es posible que pueda hacer algo de fútbol, entonces vamos avanzando en el periodo de transición. Y estamos, no es que no quiera hablar sobre los que están con lesiones o dudas, sino que tengo tantos que prefiero que fale el departamento médico de cada uno para no errarle en la conversa. Já reparou, Tironi, que ele está aos poucos falando algumas palavras em português, né? Isso, ele está se esforçando. Exatamente. Repara que o futebol, ele sempre tenta falar como a gente fala aqui. Ele futebol. fala, o futebol é engraçado o jeito que ele fala. Aos poucos o bebê está dando um portunhosada no seu idioma. Agora, o Danilo, você falou que ontem não era um jogo para desculpas com relação a elenco, porque a diferença dos 2 elencos é muito grande. O Zubeldia se valeu de novo dos meninos da base. E aí aquelas coisas de meninos da base. O Ferreirão, o ponta-direita, que para mim talvez seja o melhor deles, de novo foi bem. Fez a jogada do primeiro gol, começou a jogada do segundo gol. O Alves nem tanto. Alves nem tanto. O Rian menos ainda. Oscilações. Isso é o normal, que é o que o São Paulo vai ter que conviver, porque o Ferreirão vai bem, ele faz 2 jogos bem, toma boas decisões, de repente num terceiro, num jogo mais importante, num mata-mata, num clássico, pode ser que ele vá sofrer um pouco mais, vai ser mais pressionado, quando tiver uma marcação de uma forma diferente, ele ainda não sabe como reagir. A mesma coisa que vai acontecer com o Alves, a mesma coisa que vai acontecer com o Rian, são adaptações naturais e que o São Paulino precisa estar preparado para conviver, assim como o Zubeldia já está, né? Ele já disse, já mostrou, os próprios garotos já mostraram nas entrevistas que sabem que vão mudar um pouco, vão variar um pouco, vão alternar nessa aparição. Isso a gente tem com quase todos os jovens. É muito difícil algum garoto que seja muito bom e aparece e não oscila.
Então a gente tem usado muitos exemplos recentes. O Endrick, quando saiu do Palmeiras, ele demorou, ele jogou um Campeonato Paulista 10 jogos, o Abel tirou ele do time, ele virou reserva, teve a fatídica partida contra o Boca. O Estevão agora está sendo criticado no Palmeiras dias antes, um mês e pouco antes de ir jogar no Chelsea, e é muito raro. Eu acho que o último cara que jogou aqui e não oscilou, talvez tenha sido o Neymar, quando estava no Santos. E olhe lá, assim, ele quando tinha 17, ele entrou 16 e tal, com 20 anos ele já não oscilava mais, e quando foi para o Barcelona, ele fez 2, 3 anos mágicos lá no Barcelona. Eu acho que de lá para cá, todos os outros jovens que surgem oscilam. Até o próprio Vini Júnior saiu do Flamengo, foi para o Real Madrid B, demorou pra caramba para conseguir jogar. Tem o Renier, que saiu aqui do Flamengo como estrela, que nunca deu certo. Então, assim, isso é algo completamente natural até para os caras que são totalmente fora da curva, que são vendidos por 40, 50, 60 milhões de euros. Imagina esses garotos que estão ali no querendo ou não, né, tapando um buraco. Porque se o Zubeldia pudesse mesmo, o São Paulo teria ido ao mercado. Não pode. Então, são oscilações naturais e que o São Paulino tem que estar preparado. E outra coisa, né, Tirone? Dependendo de como eles se desenvolverem agora, o Zubeldia vai ter outro desafio. A gente fala aqui do desafio de substituir Caleri, substituir Lucas, Oscar. O São Paulo está numa situação financeira delicada, como a gente sabe. Se o Ferreirão continuar jogando bola, o que você acha que vai acontecer na janela do meio do ano? Vai ser vendido. Vai vir uma proposta. O São Paulo não tem bala para segurar. Então o Zubeldia vai ter outro problema. Quando achar um garoto que conseguir manter esse ritmo, o São Paulo não vai ter capacidade de falar não para as propostas. O Zubeldia vai ter trabalho do trabalho, famoso retrabalho. Isso é algo normal para esse 2025 do São Paulo. Vou mais além. O São Paulo deve estar ajoelhado em direção à Meca, falando: vem a proposta para esses moleques, pelo amor de Deus. Está querendo desesperadamente para poder vender jogador. Lembrando, o São Paulo está vivendo aí a pão e água há 6 meses, mas a dívida aumenta, o que é o calcanhar de Aquiles da administração do Júlio Casares. Como explicar isso, né? Que o São Paulo não contrata ninguém e a dívida do São Paulo aumenta. Vamos fazer o seguinte... Agora ele veio demais. Hã? Era grande demais aquele caderno. Aí tá. agora eu transcrevi para Que vale é o conteúdo e você conseguir ler. Ele é aí. ponto corrido, esse é mata-mata, é tudo proporcional. Marcos Antônio. Ah, 107 ações com bola. quantas? 107 ações com bola. Cada vez que ele pega na bola. Isso é muito, é pouco? Ele tá na média? Não, ele teve 30 a mais, 30 e poucos a mais do que o segundo colocado. Não é do que a média, é do que o segundo colocado que mais pegou na bola. 107 ações com bola, a bola passou muito no pé dele. Líder do jogo em ações com bola. 9 recuperações de bola. Líder não só do São Paulo, mas do jogo. E ações com bola, acho que é bom destacar, porque o cara pode ter trocentas ações com bola, mas erradas. Não é o caso dele. Não, eu estou dizendo o seguinte, é que o jogo passou pelo pé dele. Eu sei, jogo mas é que às passou vezes o pelo pé jogo dele. passa pelo pé do Então, cara e o cara erra tudo. Aí eu tô Não dando, é o caso dele. Estou dando as outras informações aqui. Foi o jogador que mais recuperou bolas no jogo. Maior número de passes certos. 76 passes certos. Ganhou 83% dos duelos. É um número altíssimo. Normalmente a média ali é 50% e tal. E deu uma assistência para o gol da vitória. Tudo muito importante para a posição em que ele joga. Exatamente. Se você São pegar, Paulo além precisava. disso, o mapa de movimentação do Marcos Antônio, ele esteve em todos os lados do campo. Naquela região central, entre as intermediárias, ele esteve no meio, na direita, na esquerda, tanto na defesa quanto no ataque. Foi o jogador que maior território cobriu no jogo de ontem. É um jogador, o Marcos Antônio, está aqui no meu caderninho, que tem tudo para ser titular do São Paulo, mesmo quando voltar o Pablo Maia, por exemplo. Porque ele hoje... Era o Tite que falava isso ou era o Zagallo? Acho que era o Tite. Ele hoje, nesse momento do São Paulo, é o ritmista do time. O ritmista é do Tite. É do Tite, né? Ele não encontrou, mas Na A seleção bola ele passa encontrou. no pé dele e ele encontra a cadência do jogo. Não é à toa que ele tem 107 ações com bola, conta cada vez que a bola chega no pé dele. Ele é o Renato Augusto do Zubeldia. Eu acho diferente um pouco. É um jogador que atua numa faixa de campo um pouco mais de trás. Mas, para mim, ontem ele foi o melhor em campo. E ele não só ontem, ele vem se notabilizando por ser um jogador, nesse momento do São Paulo, na ausência de muitos titulares, que assume responsabilidades. Que assume o controle do jogo no meio de campo,
que não só marca, a gente viu aqui maior número de recuperações, como tem bom passe. Outro dia, naquele jogo com a Aliança Lima, ele vai na ponta fazer assistência para o gol de cabeça do Ferreirinha. Então, é só um exemplo, peguei os números aqui dele, para mostrar que o São Paulo não pode ficar chorando a ausência das suas estrelas eternamente. Ele precisa buscar resultados. Mas E é isso que está fazendo o Zubeldia, tentando fazer, não é? Esse é o melhor antídoto para os desfalques, porque se você tem um Marcos Antônio tão participativo, se tem o Ferreirinha que não jogou ontem, mas que tem sido o principal jogador, e tem um Luciano reconsiderado, olha, eu acho que diante de tantos desfalques que o Zubeldia tinha, o Luciano estava sendo um pouco subestimado nesse momento. No nosso campinho pré-jogo ontem, ele nem estava. Em alguns jogos do São Paulo, ele nem escalado para jogar é. Numa condição dessa, com o time desfalcado desse jeito, ele tem que jogar na dele. O Luciano é perto do gol, é finalização, é um jogador decisivo, não se esconde em momentos que você precisa. Os gols do Luciano não são gols quaisquer. Os 2 gols de ontem valeram a vitória do São Paulo, de virada. Isso é muito importante. Tem muito jogador que só faz o terceiro gol, faz o gol de honra. O Luciano não é assim. Não é à toa que a galera grita, Luciano. É, Luciano. Mas se ele estiver mal, não tem problema ir para o banco, né? Não, mas por que ele está mal? De que jeito você está usando o Luciano? Você está usando o Luciano para ser meia? Você está usando o Luciano para ser jogador aberto de lado? Não. Inclusive a entrada desses garotos, e os garotos entrando também todos muito bem, eles proporcionam a utilização de alguns jogadores, como o Luciano, na posição deles. Então o Zubeldia está ganhando reforços também, não são só desfalques. Algumas considerações sobre o que vocês dois colocaram, você e também o Eugênio aí com números interessantes do Marcos Antônio. Vocês sabem quantos jogos o São Paulo perdeu depois que o Lucas saiu do time? O último jogo do Lucas, se eu não estiver enganado, foi Palmeiras. contra o Palmeiras. Aquele jogo da Ele não eliminação. perdeu nenhum. Quantos jogos o São Paulo perdeu depois que o Lucas, não estou tirando a importância, pelo amor de Deus, Lucas importantíssimo, mais importante jogador de São Paulo na minha visão. Faz muita falta. Quantos jogos o São Paulo perdeu? Nenhum, está invicto. Nenhum. Brasileiro. Nenhum. Empata Por muito. outro lado, houve empates frustrantes nesse meio do caminho. Aquele empate contra o Sport, na estreia do Brasileirão. Teve um empate pela Libertadores no Morumbi, né? foi No contra Brasileiro. o Alianza Lima. Brasileiro. Mas, O São Paulo são 6 rodadas no Brasileiro. O São Paulo tem ganhou um 5 jogo. empates. Só ganhou um jogo do Santos. É muito empate. É, sim. Mas é um dos Tem que ver últimos os dois invictos lados. do campeonato. Então é isso daí, galera. Pra você que é São Paulino de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal aí e deixa seu like pra estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí enfrentou ontem o time do Náutico dentro do Morumbi. A escalação do Zubeldia surpreendeu. Eu esperava que ele pudesse colocar o Ferreirinha ali, de titular ali, e fosse ainda mais para cima do Náutico para tentar matar esse jogo no Morumbi no primeiro jogo. Só que não aconteceu, não rolou, né? Ele entrou com o Luciano, André Silva ali no ataque, Lucas Ferreira e Matheus Alves ali como os 2 meia aberto. E deixou o Marcos Antônio e o Alisson mais uma vez no meio campo e colocou o Juan Trissoldi, Alan Franco, o próprio Wendel e o Cedric. Foi um jogo bom, Eu só acho que ficou com um gostinho de podia mais. Podia fazer 2, 3 ali, até 4, se apertasse um pouco mais o time do Náutico. Acho que o São Paulo respeitou demais. E esse tipo de competição não há respeito. Não há respeito, principalmente quando você está jogando contra um time de médio porte, como é o time do Náutico. Mas é o time do Náutico, já figurou na Série A e tudo mais. É só que o time está jogando na Série C. Nitidamente, ontem a gente viu a fraqueza do time. Acertou um chute ontem e só foi aquilo ali, não conseguiu fazer mais nada no jogo. Tirando isso daí, não conseguiu ter muita efetividade. Ficava com a bola no pé, só que não tinha muita efetividade na hora de chegar no gol, de concluir para o gol. Os jogadores do Náutico muito abaixo fisicamente dos jogadores do São Paulo. E o São Paulo, logo quando tomou o gol, fez logo o seu, numa assistência do Lucas Ferreira, que ele tentou cruzar para pegar o Matheus Alves passando, e o Luciano a bola acabou sobrando para o Luciano. Ele dominou e chutou para o gol. E logo
No segundo tempo, o São Paulo faz o segundo gol com o Luciano, a assistência de Marcos Antônio, e aí o Luciano faz o seu segundo gol no jogo e decreta o placar de 2-1 para o time do São Paulo. Eu, como estava assistindo o jogo, é aquilo que eu falei para vocês, e acredito que vocês também ficaram com esse sentimento. Poderia mais. A gente ficou com gostinho de quero mais. Eu também fiquei com esse gosto de, pô, poderia ter sido mais um, poderia ter sido mais dois. E a gente sabe que futebol é traiçoeiro. Vamos jogar lá no estádio do Náutico? Vamos jogar. Não sabemos como que estará o time do Náutico exatamente daqui a 16 dias, que o confronto de volta vai ser no dia 20. Pode ser que o time esteja em alta. Aí chega lá um jogo que era para teoricamente ser fácil, acaba se tornando difícil. E é isso que eu acho. Dentro de casa, tem que matar. Ah, mas os times não ganharam bem. Internacional não ganhou bem. Atlético Mineiro não ganhou bem. Beleza. Só que a gente, diante da fragilidade dos clubes, né? Tem que se aproveitar. São Paulo vacilou, Internacional vacilou, o Atlético Mineiro vacilou. Então, tipo assim, o Atlético Mineiro menos mal, joga dentro de casa, volta. Agora o Internacional e o São Paulo joga fora. Mas nitidamente o time que o Internacional enfrentou no Maracanã é muito mais fraco do que o Náutico, né? Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!